Cipriane, né, professora de História do Ensino Fundamental, vocês estão no nono ano. E Nicolas Emanuel, aluno. Hoje estamos aqui para falar sobre a importância do feriado, sobre como é viver na sociedade, sobre as desigualdades, sobre tudo isso. E eu vou começar perguntando para a Briane, né, sobre o contexto histórico, a importância desse feriado na nossa sociedade. Então, no Brasil, em 1978, né, cria-se um movimento chamado Movimento Negro, MNU, e de lá para cá, esse movimento ele foi ganhando força e foi ganhando também pautas dentro da lei. Então, lá em 1998, vai crescendo aí, né, a questão do preconceito, contra o preconceito. E aí, em 2023, né, que passa a ser a feriado nacional aqui no nosso país. A importância dessa data, né, trazendo assim a reflexão sobre o preconceito, o racismo estrutural, né, que nós temos, e com relação à importância de trazer essa valorização da nossa cultura, né, para o nosso país, essa reflexão, que isso não tem que ser analisado somente nesse dia 20, né, mas ele tem que ser analisado todos os dias, né, porque o preconceito está aí. Muitas vezes a gente fala assim, é um mimimi, né? A sociedade retrata isso como um mimimi, e não é, né? Nós temos diversos casos recentes, a cada dia alguém passa, né, por esse preconceito aí racial. Entrando nessa parte, né, de passar por isso, tanto nós como alunos, você como professora, eu gostaria de perguntar para Nicolas, como você se sente com essa data, com essa situação na sua vida, o que acontece, como você vê as pessoas lidando com esse preconceito e como lidam com você? Eu acho que é uma data muito importante porque ela meio que faz com que as pessoas entendam do que os povos negros passaram e que elas possam utilizar, meio que falar diferente, porque elas entendem que isso é como vamos supor que eu esqueci a palavra, como se fosse uma brincadeira. Aí eu acho que já passei por isso recente, acho que é muito importante para as pessoas falarem bem, porque eu tenho uns amigos que eles sabem disso e eles já foram conscientizados sobre isso e já não falam, porque eles faziam aquelas brincadeiras de macaco, essas coisas assim, sou preto, aí não pega muito bem. E a gente vê que isso não é só no Brasil, né? Que a gente vê jogador de futebol, o Vini Júnior sofre muito com isso na Europa, né? Então é importante que seja valorizado não só aqui, mas também numa visão mundial. Bom, eu queria perguntar para a Briane sobre que muitas pessoas procuram saber sobre a consciência negra, mas não ligam tanto, como a gente já falou. Depois fala que não é um feriado que não deveria ser muito valorizado. Com isso eu queria saber se, não só a escola, em sua opinião, se o governo se deveria incrementar mais projetos para valorizar a cultura afro-brasileira e impor isso na mente das pessoas, para acabar essa maneira de preconceito no mundo todo. Então, só voltando lá, quando você me cita, né, com relação à questão histórica, né, nosso país, lá em 13 de maio, a Princesa Isabel, né, assina lá a Lei Áurea, e a partir de lá para cá, nós começamos a ter essa questão do preconceito, né? Foi criado outras leis anteriores, e quando essa que liberta, né, vai dando espaços para o negro a incrementar em atividades, né, cotidianas aí do dia. A gente vê que eles foram segregados, né? Porque eles jogaram os negros nas ruas e não deram direitos suficientes para eles serem pessoas. Isso aí. Então, e aí, né, começa que essa atividade não é para negros, né? Associaram as atividades braçais. Então, a atividade braçal essa é para o negro. Então, de lá para cá, como eu citei, né, foi criado um movimento aqui no nosso país, eu acredito assim que o governo, né, com relação a isso, ele vem dando espaços, né, como já foi entrada em lei, a questão contra o preconceito. Você sabe que hoje, né, a pessoa ela pode denunciar, ela tem aí, está dentro da lei, né, ela está sofrendo racismo, preconceito, enfim.
E aí, as políticas públicas, né, foi dando espaço também dentro das escolas. Né? Então, as escolas também hoje, elas são obrigatórias estar trabalhando esse tema. Como o Nicolas colocou aqui, né? Meus colegas já sabem sobre a consciência, então eles têm a consciência que não brincam mais. Né? Eles já não fazem esse tipo de brincadeira. Então, a escola tem esse papel. Agora, a escola ela também precisa ter cuidado quando ela vai abordar esse tema. Né? As escolas... E é fundamental, gente. A gente precisa conhecer para a gente falar. A gente precisa saber para falar. A gente precisa ouvir mais. E a gente não quer, muitas vezes, ouvir. Né? A gente só quer eu falar. Então, eu quero falar sobre o preconceito. Isso é besteira. Né? E coloca isso como pauta de que não é importante. E eu acho tão importante vocês darem esse espaço aqui nesse momento para falar sobre isso. A escola, né? Porque a gente vai fazendo trabalhos, né, dentro da escola, não só também nesse dia, né, dentro da história a gente vem falando sobre essa questão do programa racial. O governo também, a gente está vendo mais espaço, né, dentro nas mídias, a gente está vendo... Matéria de escola pública, desculpa interromper. E ano passado eu estava na escola pública e a gente tinha saberes da diáspora que enfatizava isso dos negros terem vindo no período da escravidão. A gente falava muito sobre música, sobre livros e também identidade e pertencimento, que a gente reconhecia o nosso papel na sociedade, como era importante todas as etnias, cada uma tinha seu papel. Do nosso país, né? A importância, porque isso está fundamentado na nossa construção do nosso país. Antes da gente começar aqui, né, você falou assim, achava tão estranho, São Paulo tinha feriado e aqui na Bahia não era feriado, né? E aí, olha que importante isso para nós, né, para o Brasil, trazer esse dia como um dia de reflexão, claro, né, muito maior, e hoje em todos os estados do nosso país, né? Então, é muito importante. Eu queria perguntar para a Nicolas também, que, né, já admitiu ter sofrido o preconceito antes, como que não só você, mas os alunos em geral superam esse trauma, porque muitas vezes eles não falam com os próprios pais, não falam com os próprios amigos e se guardam para si mesmo. E isso acaba acabando com a saúde mental da pessoa. Aí eu queria saber como alunos em geral podem superar esse tipo de preconceito. Eu acho que muitas vezes as pessoas aceitam isso porque vem geralmente de amigos. Então, você não quer perder a amizade daquele amigo, então você deixa brincar com ele. Ele brincar com você. Mas poderia superar simplesmente levando isso a sério. Não gostei da sua brincadeira, então eu peço que você pare e não faça isso de novo, porque eu não gostei. Eu acho que seria assim. Tem toda a questão, né, disso de brincadeira, você começa aceitando e aí você vai se perdendo, né? Se você não dá um limite, se você não coloca um limite, as pessoas começam a te destratar e você é obrigado a levar isso na brincadeira. Então, Briane falou, né, que tem alguns livros, algumas coisas. Eu queria saber como esses livros podem ajudar nessa autoconscientização de o que é brincadeira, o que é sério, o que pode levar a um preconceito real. Tanto livros como filmes também, músicas, enfim, né? A arte aí, né? A cultura no nosso país com relação a todos os espaços, né? Que vem aumentando, que vem dando espaços aí para falar sobre essa questão da conscientização negra, né? Alguns filmes, para celebrar isso, pegar a colinha aqui, né? Celebrar essa riqueza, né? Não são filmes brasileiros, tá? São filmes de países exteriores, a maioria dos Estados Unidos. Nós temos Estrelas Além do Tempo, que são mulheres que contribuíram muito com a NASA no período da corrida espacial. Então, essas mulheres, além da questão de gênero, a questão também, né, do preconceito com elas, em relação à cor, e elas mostram essa coragem, essa resiliência, né, ali nesse filme. Então, traz uma reflexão muito boa. Uma série, né, a Vida e a História da Madame C.J. Walker, que é uma cabeleireira, e ela mostra também o empreendedorismo, ela bate de frente ao preconceito e ela conquista um espaço, né, que jamais seria visto por uma mulher negra. E o Harriet, O Caminho para a Liberdade, também mostra ali a coragem dessa mulher
onde ela consegue a sua liberdade, mas ela volta para conceder liberdade para seus seus familiares, seus amigos que estão na mesma condição. Então, ela também traz uma pauta importantíssima também. Os 3 filmes baseados em fatos reais, tá? Então, assim, traz uma reflexão muito grande. E esse livrinho aqui, que é O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia, né? A Indie Thomas, né? Ela retrata que ele traz também histórias reais, tá? Vidas aí de alguns negros. Então ela compila isso aqui, né? Faz essa escrita. O Ódio que Você Semeia tem um filme também baseado, né, nesse livro, e ela traz uma reflexão muito grande com relação à violência policial, né? Que muitas vezes, por ser negro, né, nós sabemos que tem sim, que há sim, né, essa violência policial e as injustiças que são cometidas aí, né, nessa história aqui, O Ódio que Você Semeia. Essa violência policial a gente pôde ver, inclusive, já tem um tempinho, mas foi no período da pandemia, teve o caso do George Floyd. Todo mundo comentou bastante, aí começou a hashtag Black Lives Matter, e é desumano a maneira que eles tratam, né, do assunto, porque o policial era americano, né, assim, aconteceu nos Estados Unidos, mas era uma forma que você não vê tratando ninguém normalmente, assim, ele pisava na cabeça do moço e a gente vê que é uma inferiorização, como se ele não fosse uma pessoa digna de receber um tratamento normal. Ainda assim é visto, né, quando a gente observa ainda na nossa sociedade, muito isso, né? Porque era negro, associa isso a coisas ruins, né? Sempre está associando, ele morreu, mataram, associando sempre a algo ruim e não, de fato não busca compreender, né, o que de fato essa pessoa, né, realizou, o que de fato essa pessoa fez. Associa sempre a questão da cor. Né? Isso inclusive foi o tema da redação do ano passado, a herança africana. E eu me lembrei de uma música do cantor Baco, Exu do Blues, que ele fala que eles querem o preto com a arma pra cima, no clipe na favela, eles não querem ver os pretos na mídia como pessoas fortes, como pessoas que conseguem alcançar um espaço, eles querem só retratar como... Ontem mesmo, nós vamos estar fazendo um projeto aí para trabalhar o tema, né, Consciência Negra, essa semana, e aí um aluno, ele fez essa seguinte reflexão. Ele falou o seguinte: a gente não vê quase médicos, né, negros. E ele parou para pensar assim, né? E realmente a gente tem ganhado assim alguns espaços, mas ainda em passos lentos. Mas é muito difícil você encontrar, principalmente na área da saúde, né, pessoas negras. E as pessoas banalizam, né, a questão das cotas. Isso. Mas eu vi recentemente uma moça que se formou em Direito, foi a primeira turma de Direito a ter uma moça negra se formando. E foi em 2022, eu acho. Então, a importância dessas cotas, de ter as pessoas nesses ambientes, pra gente ver que a gente, de cor, mesmo sendo de cor diferente, a gente pertence aos lugares, tal, como os brancos, assim. Com certeza. E você falou sobre a obrigação das escolas em retratar isso. Nicolas, como aluno, você vê a escola importando essa pauta? Você vê falando sobre a consciência e sobre a escravidão? Eu acho que sim, porque nós vemos muito em história, que a tia fala muito sobre isso. E eu acho que a escola, ela tem assim essa pauta, porque ela já tem uma preparação caso aconteça um caso de racismo aqui. Como já aconteceu comigo recente, eles souberam fazer, fizeram várias perguntas, me acolheram e eu acho que foi confortável. É importante esse acolhimento, né? Que a pessoa não pode sentir que ela está errada de falar. Ela tem que sentir que ela tem que falar mesmo. Ela precisa escola, falar, sim, né? Ela precisa ter esse espaço, com certeza. Além disso, também tem a questão de ser excluído, né? Que, tipo, dependendo pela sua cor e sua aparência mesmo, porque normalmente negros têm, tipo, cabelo crespo, boca acaba sendo muito grande, nariz também. Eles acabam sendo vítimas tanto de racismo e de bullying pelos próprios amigos.
E fica aí essa questão também de aprender a se aceitar como é que é e não, tipo, mudar a sua fisionomia para se encaixar em determinado grupo. Isso mesmo. Um exemplo disso que eu comentei com o Briane antes da gente começar o podcast foi a questão do cabelo, né? A Briane já teve o cabelo liso, eu já tive o cabelo liso e questão de comentários pode vir da família, pode vir dos amigos, pode vir de qualquer âmbito assim social e você vê as pessoas retratando o cabelo cacheado. Agora, né, teve a valorização agora. Mas hoje você está observando mais, né? Sim, as pessoas estão agora mais você percebe. se reafirmando. Antigamente era cabelo ruim, a família que não sabia lidar com o cabelo. Cabelo de bombril, né? Quantas vezes? Cabelo de bombril, né? Então é uma coisa que afeta não só mulheres, também homens, creio que os homens antes poder se reafirmar, colocar seu black mesmo, você né? tinha que ter o cabelo raspado, porque seu cabelo não era bom pra ser grande. Então é uma coisa que a gente sente que mudou. Ainda bem que mudou, porque a gente seria refém disso até quando? É porque a gente fala mesmo, não existe cabelo ruim, existe cabelo, né? Então as pessoas precisam compreender isso. Existe cabelo ondulado, existe cabelo crespo, existe cabelo, gente, né? E vocês observam que muitas vezes crianças já começam a ser ali, não quer se reafirmar porque escutou, como você disse, né? Às vezes tá na própria casa, ou de um amiguinho, né? Recente também teve uma menininha que ela não queria ir para a escola por conta da questão do cabelo, ela estava com vergonha por conta do cabelo. Então, assim, isso tudo. Olha como que é importante trazer essa pauta, olha como que é importante levar isso a sério, como é importante você buscar mais. A educação, ela tem esse papel fundamental, né? E nós temos essa função de levar isso, essas informações, para que você possa, como o Nicolas colocou, né? Nós precisamos entender mais qual é o meu direito, qual é o meu papel, né? Qual é o meu dever, a gente precisa entender isso. E a gente vê o papel da mídia também, porque transição capilar, quando você sai do cabelo liso para o cabelo crespo, cacheado, você vê muito na internet, você tem um apoio, assim, aonde você olhar, né, nas redes sociais ou na televisão, porque não só na escola, mas também é bom você procurar sobre isso fora, né, dar uma olhada no TikTok, na internet, sempre tem alguma base para você, mesmo que você não se sinta acolhida em casa, aí você procura. Ali vai ter um vídeo de uma moça falando que passa a mesma coisa que você e você se sente assim abraçado, você não se sente sozinho. Um ambiente agradável. Sim. Importante, porque aí você se sente mais seguro e não sente o medo, né? De ser quem você é, aceitar o que você é, o cabelo que você tem, o jeito que você é. E além disso, tá? A gente está falando da questão do cabelo, a gente vem falando sobre a questão também religiosa também, né? As matrizes africanas, né? Nós temos as religiões de matrizes africanas e também pessoas que seguem, né, religiões de matrizes africanas também, né? Acabam gerando também um certo preconceito. E a gente, quando foi em Ouro Preto, inclusive na viagem da escola, viu que tinha a Igreja dos Pretos, que eles tinham que mascarar a religião deles com a religião católica, porque era proibido, eles pegavam os orixás e colocavam como se fossem os santos da Igreja Católica. Então tudo isso vem bem lá do começo da nossa história e a gente vê até hoje. Faz parte, né? Toda da construção, da identidade nossa, né? Tanto na parte de alimentação, como na parte aí religiosa, como na parte estrutural mesmo, né? Somos responsáveis, né, por construir a nossa história. E muitas vezes, quando fala essa questão de religiosidade, tratam os negros que seguem a religião africana como macumbeiros, tipo, só que na visão negativa, né? Negativa. Levando para uma questão pejorativa ruim. Que ao invés de adorar, que ao invés de respeitar o Deus deles que eles adoram, eles interpretam como adorando o próprio diabo. E isso acaba acabando muito com essa resistência religiosa que eles têm e acaba fazendo eles mudarem para outra religião para não sofrer esse preconceito de novo. Sim, a gente fez um trabalho recentemente de sociologia sobre as religiões, falando tanto sobre a católica, evangélica, o budismo, né? mas também falando sobre as de matrizes africanas. E é importante você conhecer, Muito. porque a gente pesquisou e mesmo que falem que é do diabo ou alguma outra coisa, a religião, pelo menos da Umbanda, né, que a gente deu uma pesquisada, também tem Deus no centro da religião. Sim. Então, pode ser de outra forma, pode ser não ser com a Bíblia, do jeito que é na igreja, mas é sim
importante você saber como que é e por que não discriminar, né? Porque Como eu já disse aqui, né? Primeiro eu preciso entender, ouvir, entender, né? Para depois falar. Né? É importante muito a gente poder ouvir. E muitas vezes a gente não para escutar. Às vezes eu vou escutar aquilo que uma pessoa falou, né? A pessoa não tem fundamento nenhum e ela vai se reproduzindo aquilo ali, que não teve um fundamento. Então, filtrar aí esse ouvido, né? Filtrar mesmo, assim, o que é de fato, quando se fala dessas pautas, né? Para poder, de fato, eu questionar e falar. Porque, como eu disse antes da gente começar, que existe gente que pergunta por que tem a consciência negra, o dia da consciência negra, não tem o da consciência branca. Mas é por essa questão, a gente não vê o branco sendo oprimido, a gente não vê a religião do branco sendo vista como errada. Então é importante a consciência negra, não só nesse dia, mas no ano todo, para a gente entender como diminuir esse preconceito, como diminuir o racismo estrutural, porque as nossas gerações são as que vão fazer o futuro do nosso país, né? Então celebrar, né? A questão da questão negra é celebrar essa riqueza no nosso país, né? Infelizmente ainda a gente ainda tem um caminho ainda pela frente, a gente ainda existe preconceito, a gente precisa bater de frente aí com ele, né? Nicolas está aqui como prova, né? Ele até cita aqui recente, né? Que ele passou por isso. Teve também aqui uma funcionária, né, a gente conversando, e ela falando assim, eu tenho medo muito grande, né, meu filho na rua, ele foi abordado pela polícia, mas pelo fato de ser negro, né, então acabou ele indo embora e ela assim, com aquele medo, aquele receio, né, por estar em outro estado, de como é que vai ser isso lá, né, por ele ser negro. Então, assim, né, ainda há esse medo da sociedade, né. Eu vou falar sobre uma questão que teve no Enem desse ano, que eu não me lembro exatamente como ela era, mas entra nessa pauta que a gente está falando sobre exatamente a mãe que tem medo, né? A questão que era sobre e se eu não me formar, e se eu não conseguir entrar no trabalho, hein mãe, o que eu vou fazer? Eu sou negro, e se eu não conseguir, se me olharem, me acharem seu bandido, hein mãe? Aí as pessoas deram risada dessa questão por ela ser confusa, né? Por ele falar muito em mãe, não sei o quê, mas entra essa questão racial, era inclusive a resposta da questão, era sobre ele achar que ele não tem um lugar na sociedade por ele ser negro. Então, esse constante medo que ele sente, esse constante não pertencimento. Então, é uma coisa que acontece até hoje com muitas pessoas. A mãe se preocupa, o filho se preocupa de sair na rua, de frequentar uma faculdade, de entrar no mercado de trabalho. Então, é uma coisa que afeta não só a pessoa, mas também todo o âmbito familiar. Esse aqui mesmo, como eu mostrei, né, o livro aqui, O Ódio que Você Semeia, ele traz essas duas visões, né? Ela de uma periferia, né, lá nos Estados Unidos, e ela vive lá, ela mora lá, mas ela estuda na escola de brancos, ela estuda numa escola, né, voltada para brancos. Então ela vive os dois mundos, então ela vai fazendo essa reflexão, ela vai trazendo essa reflexão, e é essa questão do pertencimento, né? De você achar que você não pertence àquele lugar, que você não pode ocupar por ser negro. E essa pressão também, tipo, na área de trabalho, é porque muitas das pessoas pensam que não vão conseguir o futuro bem e vão acabar virando profissões que não são muito valorizadas, tipo gari, quem trabalha no caminhão de lixo. Né? Trabalho braçal geralmente sempre era visto para o negro. O negro aguenta, aí você trabalha de negro, você trabalha de, né? Então, assim, acho que era muito visto isso. Tem caído muito essas ideologias aí, né? Vem caindo, mas ainda se fala ainda, né? Eu acho muito importante a gente consumir não só livros e filmes, mas também da cultura, músicas, sobre isso, essa questão de ser negro, ela vem batendo também. Racionais, para quem gosta mais também. De rap, Racionais é bem atemporal. Tem também tem as meninas do rap também, que agora, Duquesa, Ebony, elas falam bastante sobre essa questão de ser uma mulher negra e conseguir ser bem-sucedida. Racionais fala sobre as dificuldades. Então é sempre bom a gente procurar o conhecimento nos livros, nos filmes e nas músicas para sentir que e na história em si também, né? Conhecer também a nossa história, né? Tem esse
valor na sociedade. Eu sempre falo isso, né? Você tem que conhecer a sua história, né? Você precisa conhecer a sua história, independente, né? Você vai cair em prova, você vai cair em Enem, não é sobre isso. É sobre você conhecer a sua história, pra gente não ficar nesse ciclo vicioso, né? Porque a história, você sabe que ela volta novamente, a gente está nessa roda, nessa espiral. Então, se você é algo que aconteceu lá atrás e você traz novamente, não, né? A gente precisa cortar isso, né? Encerrar isso, essa pauta, né? De preconceito, de racismo. E tem aquela frase, né, que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, a partir do momento que você se cala sobre o preconceito que você sofre, que você se cala sobre uma fala de um professor da faculdade ou de algum chefe de trabalho, você está calando a sua geração, você está indo contra a sua geração, você está podendo repetir toda a história novamente. Condenado a repetir. E a única diferença que pode fazer é você simplesmente se manifestar sobre esse tal assunto. Porque, tipo, não... Você falou, trazer esse assunto. Né? Trazer esse assunto à tona por só esse mísero detalhe, você já pode mudar a mídia quase em 80%, 70%. Com certeza. Se cada pessoa que sofre hoje em dia aproveitar para falar, quantas pessoas, né, não serão ouvidas? Porque uma voz faz a outra. Sim. Se eu vejo uma pessoa falando, eu me sinto menos envergonhada de falar. Então isso movimenta não só você e seu pessoal, a sociedade que você convive, mas também pode movimentar pessoas em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa a importância da consciência negra. Foi muito bom ter vocês aqui hoje, falar sobre a história, sobre a sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e que assistam os outros do nosso podcast. Tchau, tchau! Tchau. Muito obrigado.